Olá pessoal, Shalom, Baruch Hashem, Adonai, Elohim. Neste vídeo eu quero falar sobre o nascimento da igreja, que nós chamamos hoje de igreja evangélica ou igreja cristã. Nós sabemos que no século III, um homem chamado Constantino, ele é impactado pela transformação do comportamento de sua mãe. A sua mãe, ela viaja até a Terra Santa e lá ela se converte à visão do Mashiach. E ela volta para Roma totalmente transformada. E essa transformação mexe no coração de um pagão, que era o Constantino. E ele começa a perceber que a sua mãe adorava a um Deus que não precisava de sacrifício humano e também não precisava de nenhum sacrifício de animais. Isso é interessante. Isso lhe chama a atenção. E ele, em seu palácio, ele sobe até o alpendre e começa a olhar para o sol, e ele percebe que dentro daquele globo ele vê duas letras do alfabeto grego, o Shi e o Ro. Essas duas palavras são as primeiras letras do nome Cristo em grego. E ele fica maravilhado com aquilo e ordena que todos os seus soldados colocassem uma cruz em seus escudos. E aí começa o desenvolvimento da criação da igreja cristã. Ele convoca todos os sábios, estudiosos, e entre eles estava Jerônimo, um dos maiores estudiosos da época, historiador, filósofo, cientista. E ele vai até Jerusalém, estuda um pouco sobre a língua hebraica, depois ele retorna para Roma. E Constantino lhe incumbe dele fazer a transliteração do texto sagrado, tanto do grego como do hebraico, para o latim. A igreja romana, ela fabrica essa religião oficial do Império Romano, que proclamava a si mesmo as benfeitorias e o direito de governar os concílios estabelecidos por Constantino. Ele era imperador na época, ele tinha todo o comando, e ele ainda continuava impactado pelo testemunho de sua mãe. Interessante que ele percebe que o lugar que ele governava existia centenas e centenas de religiões. E ele, o que é que ele faz? Ele pega essas religiões, vê as maiores religiões, como o mitraísmo, como o gnosticismo, como o culto da mulher com a criança no colo, que é a mãe do céu, junto a essas religiões, e essas são formadas a religião oficial de Roma, que é o cristianismo. Eu quero que você saiba que a palavra cristianismo é a transliteração da palavra Messias. E a palavra Messias é a transliteração do nome Mashiach. O que é transliterar? Transliterar é quando você usa uma palavra similar, parecida com aquela, podendo ter ou não o mesmo efeito dogmático ou acadêmico dentro do contexto que está sendo ministrado. A igreja incorpora o paganismo usando as suas doutrinas, e essas doutrinas foi que deu a sustentabilidade a essa igreja romana, como por exemplo, culto aos mortos, dia dos mortos, corpo em Cristo, missa do galo, dia de Natal, dia de Ano Novo. Todas essas doutrinas, a Trindade, que é uma criação romana, a apresentação de um Cristo com roupas romanas, com estrutura grega,
com os olhos verdes, totalmente contra aquele que é israelense, que é hebreu, que é apresentado para o povo da promessa. Existiu aproximadamente 7 concílios entre 21 reuniões para decidir essas doutrinas e outras que foram trazidas por esses concílios para que a igreja tivesse uma visão estabelecida por eles. Bom, nós temos o concílio de Nicéia, o concílio de Latrão, o concílio das reformas, o concílio das idades modernas e o concílio da modernidade. Bom, esta igreja ela foi chamada de igreja mãe, também foi chamada de igreja rainha, também foi chamada de igreja mãe de Deus, também foi chamada de igreja mãe dos homens e igreja mãe dos pobres. Perceba que ela tem uma diversidade de nomes por aquilo que ela fazia pelo povo. Mas aí vai nos surgir a reforma, e dentro desta reforma vai surgir a contra-reforma. Essa contra-reforma, ela surgiu no século XVI, foi justamente no mesmo século XVI que fora apresentada a Bíblia Sagrada. Durante esse período, ela ficou sendo trabalhada nos concílios para ser montada. E essa montagem dela, muita coisa fora tirada, foram transferidas, foram mudadas. Porque muitas palavras e muitas situações do meio hebraico, eles não tinham entendimento, eles não tinham conhecimento. Então usaram a sua própria sabedoria para fazer as suas traduções. Por isso que a Bíblia Sagrada está defragada em alguns textos, porque foram acrescentados, e os que foi acrescentado foram criadas algumas doutrinas. Mas interessante, queridos, que eles permaneceram porque eles tinham a força, eles tinham o poder, eles tinham o governo. E nessa contra-reforma foi levantado um homem chamado Martim Lutero, que se levanta contra a apologia romana. E essa apologia romana não foi criada por ele, mas chegou até ele porque antes dele muitos morreram e sofreram para que essa contra-reforma fosse estabelecida no meio do seu povo, que tiraria o povo de uma prisão eclesiástica, uma prisão governamental. E depois deste homem veio o segundo homem, que nós conhecemos como João Calvino, o homem que criou a reforma. Ele traz uma visão totalmente diferenciada, mostrando o reino de Deus sem sacrifício, mas o reino de Deus através da fé. E aí nasce a igreja anglicana, aí nasce a igreja anabatista, aí nasce a igreja episcopal, e aí predominando a igreja anglicana, aonde o próprio Lutero, ele entra em consenso com o povo judeu e querendo ele dirigir o povo judeu, trazendo para o povo hebreu a visão cristã, abafando a visão do povo judeu. Essa visão judaica não poderia ser exterminada, porque essa visão foi dada pelo Eterno para que o seu povo pudesse seguir. Como nós sabemos, a Constituição de Israel está dentro da Torá, está dentro do texto sagrado, que foi escrito e mantido pelo Eterno. O único povo escolhido por Deus foi o povo de Israel. Então, nesse período da Contra-Reforma, foi onde houve o nascimento da igreja, chamada Igreja Protestante, e depois, bem no século XVII, nasceu a igreja chamada Igreja Evangélica, porque essa igreja se preocupava com o Evangelho, né? E essa igreja evangélica, ela nasceu na Inglaterra, logo após o reinado de Dom Henrique, o homem que criou a igreja anglicana. Então nós temos o quê? Uma igreja romana. Depois dessa igreja romana, dela nasceu a igreja reformada, a igreja protestante,
e a igreja evangélica. O que é que isso quer me dizer? Que hoje a igreja que nós servimos, que nós nos reunimos, são filha da igreja romana. Não tem com que se discutir. Não, mas a igreja veio lá no Novo Testamento. Mentira. No Novo Testamento, o que predominava era o judaísmo, porque Jesus era judeu. Se ele era judeu, ele seguiu o judaísmo. O cristianismo, ele veio se expandir um pouco através das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo só foi pastor de uma única igreja, que foi a igreja de Corinto, porque as demais igrejas, que não era chamado de igrejas, mas de congregação, o povo se reunia nos lares para adorar ao Eterno e para ouvir a ministração da Torá, porque o único livro que tinha autoridade para ser ministrado na época era a Torá. Interessante que eu quero falar para vocês que a igreja romana, ela também teve a sua divisão. Ela teve a divisão dos bizantinos, depois teve a divisão do morficistas e teve a divisão do nestoriano e também teve a divisão ortodoxa e a ortodoxia. Ela não teve mais como se sustentar. Por isso que o nascimento das novas igrejas, como Lutero trouxe a luterana, Zwingli trouxe a igreja reformada, os anabatistas, né? Tivemos aí o calvinismo, tivemos aí a visão de Sorneto, que é a visão reformada, Henrique VIII, que é a anglicana, tivemos a visão de Isabel e a visão de Velozzi. E nós também tivemos os inimigos da igreja romana, né? que eram os muçulmanos, os cristãos latinos, o judaísmo e as igrejas reformadas. Aí está uma pequena parcela da história da igreja, que essa pequena parcela, eu tenho certeza que vai mudar muito a sua imagem, a sua maneira de ver. E algo eu quero dizer para vocês, irmãos, que só existe um Deus, o único Deus, que é o Eterno. Não há três deuses, há um Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o único Deus é Adonai. E o próprio Yeshua diz, um novo mandamento eu vos dou, amais o teu Deus acima de todas as coisas e teu irmão como a si mesmo. Aí está uma célula de Roma, que se não fosse falar ponto por ponto dos reformadores, dos contra-reformadores, nós ficaríamos o dia inteiro. Cabe a você agora procurar e a pesquisar e a conhecer de onde você veio e para onde você vai. E as doutrinas implantadas em nossas igrejas, de onde elas vieram. E porque até o dia de hoje, muitas igrejas evangélicas continuam usando a doutrina romana, como, por exemplo, a doutrina da cruz. A doutrina da cruz e a doutrina da Trindade é criação de Roma. Há um Deus que é hebreu, há um Salvador que é hebreu, e ele é hebreu, e por isso que Israel é a terra santa, é a terra que Deus escolheu para os seus filhos desfrutar. E ali será o lugar onde nós nos encontraremos o nosso Salvador, para a glória do nome do Eterno. Toque no sininho, dê o seu sinal, compartilhe e que Deus te abençoe. Shalom.